que é o nosso amigo do Ribeirão Histórica, falou do Setembro Amarelo. Você fez algum conteúdo sobre isso na página? Na verdade, eu publico algumas coisas, conteúdo específico não, né? Até para não fomentar, porque eu tenho vários casos de S, né? Vamos chamar assim. Uhum. Mas eu procuro, para não fomentar, a minha forma de incentivar, eu tenho um quadro que são todos os famosos que morreram num dia como hoje. E é uma IA, são duas personagens, uma moça e um moço. A moça é a Velória e o moço é o Cripto. E eles falam, ó, morreram em um dia como hoje, dia tal, 16 de setembro. Aí o 16 de setembro fica na corzinha do mês. No caso desse mês, fica em amarelo. Ali já é um ponto de atenção. E eu publico, reposto publicações geralmente de psicólogos que seguem a página sobre setembro amarelo, conscientização. Eu republico nesse sentido. Mas é muito importante, eu concordo com o Tom. É verdade. Eu tenho um público que, infelizmente... Assim, eu não sei se eu contei da outra vez, é até uma coisa um pouquinho mais pesada, vamos falar assim, pouca gente até sabe, mas uma das razões para eu começar a página foi um processo depressivo, né? Então a página era uma ferramenta extramedicamentosa. Eu fazia o tratamento, né, medicamentoso, e a página era uma válvula de escape disso aí. E para mim, quando a pessoa fala, então esse hobby seu, eu fico meio assim e discordo da pessoa que não é mais um hobby. Quando eu comecei a receber mensagens assim, pô, cara, eu tenho pensamentos assim, assim, assado, e ontem eu tava daquele jeito e eu fiquei 2 horas vendo seu conteúdo. Hoje eu tô super bem, muito obrigado, sua página é muito bacana. Pô, cara, aquilo lá me tocou de uma maneira, e não foi uma vez, não foram 2 vezes, e aquilo lá, o Everton, então deve estar sentindo o que eu tô falando aqui, que ele deve passar isso todo dia, em carne e osso. Eu senti como uma missão, entendeu? Como uma ferramenta. Eu tenho uma página, tudo bem, é uma página, não deixa de ser um hobby também, mas é um trabalho, né? Eu não sou psicólogo, apesar de que eu interajo. Já me disseram que nesse setor aí de Death Care, é a página que mais interage. Todo mundo mandou mensagem, eu respondo. Posso demorar um pouquinho. Like eu respondo, comentário eu respondo, nunca ninguém fica no vácuo. Então as pessoas se acostumaram com essa acessibilidade. Então às vezes me encontram, sabe? Lá em São Paulo, por exemplo, uma vez eu me encontrar no cemitério, pô, Andy, eu nem conheço a pessoa. Então essa questão me despertou como se fosse um senso de missão, sabe? De mostrar mais, de ajudar mais. Mas é um assunto polêmico. Tudo bem, mas tem pessoas que estão dependendo disso para outros fins mais nobres, né? Vamos falar. Para a gente não falar o português claro aqui. Sim. Mas é importante mesmo, eu concordo. Eu acho muito bacana o que você faz, que é para trazer esse senso, né, daquela palavrinha em latim, né? O memento mori. Que é para lembrar da morte, que a morte existe, faz parte da nossa vida. Memento mori. Para nós que somos cristãos, não deve ser um tabu falar sobre morte, né? Principalmente para quem crê que é salvo, né? Que já creu em Cristo como seu salvador e tudo mais. Até no nosso meio mesmo, né? Nosso meio protestante. Às vezes as pessoas têm uma desconexão tamanha com a morte, né? Que tem medo, né? Que, assim, não gosta de ir em velório e tal. Acha uma coisa muito estranha, distante. Tem repulsa, e não deveria ser assim, né? Para quem crê na salvação eterna, né? Crê no, como você disse, né? Que existe além dessa vida. Algo mais, né? Deve ser uma esperança, né? A morte, não algo terrível, né? Então não deveria ser assim. Não deveria. Então é muito importante, porque essa geração de agora tem uma desconexão muito grande com a morte. Então eu fico imaginando essas pessoas que têm esse tipo de problema aí. Por isso que sofrem. De problemas, elas sofrem. E aí é o seguinte, né? Talvez olhando a página, vendo as obras de arte, vendo tudo que as pessoas e as famílias dedicaram ali em memória, com a questão, com o sentimento de saudade dessas pessoas que se foram, acabam trazendo um senso de que da importância dela para a família, por exemplo, né? Com certeza. Então, talvez ajude, assim, nesse lado, né? E fico tentando imaginar a cabeça da pessoa. Mas é um trabalho muito bacana mesmo, nesse sentido aí. É importante, eu concordo muito contigo. Eu agradeço muito. Essa é a ideia. Se todo mundo conseguisse ter essa visão que você teve, eu acho que mudaria muito. Porque essa questão de morbidez, como eu disse, a mídia incentiva muito, a televisão incentiva muito.
né? E essa rapaziada nova que tá vindo aí, essa geração nova, acaba sofrendo com isso, porque fica dependente, e a hora que acontece, isso acontece com todo mundo, ninguém vai ser isento disso, Uhum. a pessoa fica refém da própria sorte. Aí ela acaba entrando numa espiral, Uhum. que até o Tom, se estiver vendo a gente aí, ele pode explicar melhor, que é a questão das fases do luto. O luto em si, ele tem 5 fases cientificamente estudadas. Não necessariamente que seguem uma ordem. Mas aí tem negação. Ah, não, mas se eu tivesse feito barganha, se eu tivesse feito aquilo, vovó teria durado mais, se eu não tivesse... Enfim. E aí as pessoas acabam se travando nessas fases. Aí o luto se torna doença, né? Então, ao invés de viver o luto, que é uma coisa que as pessoas são obrigadas a viver, né? Parte da vida, do processo da vida. Uhum. Elas fazem aquilo como... Aquilo se torna um peso, um fardo, uma doença, uma complicação, por não saber lidar. Então, se a gente visse, por exemplo, algumas culturas veem a morte como festa, como passagem mesmo. Gana, por exemplo, na África, tem todo aquele festival. Virou até meme, né? Os carinha do caixão lá carregando o E caixão. você sabe que é só rico, né? Ah, Não é? é qualquer um que vai. Ou é uma pessoa de hierarquia alta na tribo, enfim, deles lá, ou uma pessoa que tenha condições, porque é um trabalho caro lá. Uhum. Tem, por exemplo, os budistas, que vêm com uma passagem. Então, assim, é muito diferente de cultura para cultura. Isso é uma coisa legal da página, né? Que busca não deixar numa caixinha. Ah, por que que o jeito do budista é errado e o meu é certo? Né? Então, eu acho que isso também é fomentar a tolerância, né? Uma forma de trazer mais cultura para as pessoas. Conhecer, né? Conhecimento. E até, tava falando sobre a questão de importância de ter contato com a morte, como parte da nossa vida. Eu recomendo que até as crianças vão ao cemitério com os pais, vão a velório, né? Acho muito importante isso. Até o Emílio do Pânico, às vezes ele brinca contando uma piada, não sei se você já viu, que ele fala assim que os avós, na vida da criança pequena, servem pra ensinar sobre a morte pra criança, né? Porque perde, convive uns anos, depois perde, né? Porque os avós são velhinhos e tal, parte, aí a criança aprende, o primeiro baque ali na vida é que ela entende que a morte existe, né? E o que é morte e tal, né? Mas aí, assim, pensando sobre o hoje em dia, a geração de agora, as pessoas estão sendo pais mais velhos, né? Sim. Então, cada vez mais é muito difícil a criança ter bisavô, até avô em alguns casos, né? Então não tem contato nenhum com a morte, né? Porque, assim, seguindo o ciclo natural da vida, os pais vão demorar mais pra morrer e tal. Isso. Então, a pessoa não vai ter contato com a morte, né? Ou às vezes até o filho vai primeiro, né? Então. Então eu acho interessante até você envolver os filhos, principalmente quem é cristão mesmo, né? Você tá ensinando a criança sobre o caminho de Deus, sobre salvação, sobre vida eterna, né? Você tem que mostrar pra criança, né? Criança um pouquinho maior já entende. Vai no velório com você, ó, ali é o fulaninho e tal. Ele partiu, agora foi morar com Deus lá, né? Se a pessoa era salva e tal, foi morar pra junto de Deus, né? Vai no cemitério, igual esses dias, quando eu falei que eu fui lá no Saudade, né? Sim. Dar uma olhada no túmulo da minha avó lá. Muito tempo que eu não ia lá. Aí eu fui, já aproveito pra falar sobre a família, ó, aqui tá sepultada a minha avó. Ah, que vó? Que ela não conheceu, né? Que ela morreu em 2012, minha avó. A mãe da minha mãe, chamava Marlene e tal, né? Ela tá aí. Ah, mas quem que são as pessoas que estão junto com ela aí? Ah, são familiares dela, fulano, ciclano. Então a criança, ela fica mais consciente sobre esse assunto, né? Sobre a morte e tal. De certa forma, você deu vida à história de alguém que ela nunca conheceu. Aham, exatamente. É importante. Porque senão, se a criança ou adolescente não teve contato nenhum com perda, com luto, com a morte, não sabe nem o que é na vida dela. Se amanhã ou depois, você falou, acontece um baque aí, sei lá, uma tragédia, perde um pai ou uma mãe, A pessoa não se a recupera. pessoa não se recupera. Ela entra numa espiral e é só daí ladeira abaixo. Complicado. Ou se recupera, mas é muito mais difícil, Muito né? mais difícil. Porque nunca teve Aí vai contato pra com isso. tratamento, é psiquiátrico, é complicado. É Bem verdade. interessante mesmo. Concordo. Quer fazer alguma lemos pergunta? os Vou dar uma olhada nos outros comentários. comentários aí. Muito bom, queria falar muito mais que com antes, sempre um papo muito bom. Acabamos falando das viagens de novo, hein? Então, vou ter que colocar no título da live, mochileiro, viagem, tem que falar daqui. Porque não tem como, a gente acaba falando mais desse outro assunto. É verdade. Deixa eu ver. Mas que desperte aí o interesse das pessoas, né? Já vale a pena.